E agora a gente vai para o nosso próximo assunto. Vamos falar com o Tenente Brito. Isso, lembrando aos ouvintes que nós já estamos na Casa Nova, né? Nós estamos aqui agora no piso superior da sapataria Aeroporto, né? Então, você que quer se localizar com relação à Rádio Boas Novas, nós mudamos de endereço, né? Estamos aqui na sapataria Aeroporto, piso superior, só pegar a escadinha, subir, você vai encontrar a gente aqui nos estúdios da Rádio Boas Novas FM. Nós estamos esperando o Diogo, né? O Diogo ficou de vir aqui também para a gente falar sobre o casarão. Até agora ele não chegou e nós temos o Tenente Brito e nós vamos então falar sobre o problema da boate, né? Da boate lá de Santa Maria. Hoje aconteceu a tragédia, até agora 236 pessoas vieram a óbito, cerca de 140 internadas, 80 ainda em estado grave, ou seja, foi realmente uma tragédia e assustou todo mundo, porque nós temos casas de shows espalhadas por todo o Brasil. Tenente, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Fala Cidadão. Bom dia, Edmar, obrigado pelo convite. Agradecer também o Mário Júnior, o João Água, né, e a todos que estão contribuindo para esse debate. Né. Primeiramente, mandar também um bom dia para os ouvintes, que a gente sabe que houve muita rádio, né, através desse programa de utilidade pública. Né. E antes de a gente começar a falar sobre o incidente, né, lá no Santa Maria, é importante a gente dizer uma frase que nós sempre falamos, quando nós estamos falando de segurança. Aonde falta a prevenção, ocorre o acidente. Então isso é um conceito, né, é uma prerrogativa que a gente tem que começar a colocar na cabeça das pessoas, né, desde criança ao cidadão adulto, para que ele possa desenvolver no Brasil uma cultura preventiva, valorizar a prevenção como meio de se evitar tragédias como ocorreu em Santa Maria. Bom, eu começo perguntando sobre o seguinte: depois desse acontecimento em Santa Maria, uma onda de fechamento de casas noturnas, de casas de show, de boates, né, cada um usa uma forma de falar, em todo o Brasil. Nós sabemos que para que esses estabelecimentos eles possam funcionar, existem algumas documentações, alvarás, e um dos principais é a autorização do Corpo de Bombeiros. O que aconteceu? Por que essas casas são fechadas hoje? O trabalho não estava sendo feito correto? Ou essas empresas elas tiravam o alvará e depois mudavam tudo que tinha lá dentro, descumprindo completamente a lei? O que aconteceu na vista do senhor aí? Porque agora são mais de 300 estabelecimentos fechados em todo o Brasil. Será que elas não tinham, ou tinham e alteraram? Ou o pessoal está sendo mais exigente agora depois desse fato? Bom, na verdade, primeiramente, pela tragédia que ocorreu em Santa Maria, começou-se uma mobilização no Brasil inteiro. Há um clamor popular exigindo que a sociedade e os órgãos responsáveis se mobilizem para adotar medidas que evitem tragédias dessa natureza. Esses dias, acompanhando pela mídia, a nossa presidente Dilma foi muito feliz ao colocar que independente do acidente ter ocorrido, da tragédia ter ocorrido lá em Santa Maria, o Brasil ele tem que tomar providências, ele tem o dever de tomar providências através das autoridades competentes para impedir que acidentes, desastres dessa natureza ocorram novamente no Brasil. Então, esse debate está ocorrendo a nível nacional, a mobilização ela existe e é forte, e nessa direção nós estamos caminhando no momento. Então, se você for verificar hoje no Brasil, nós temos nessa área de boates, casas noturnas, situações de nós temos todo tipo de situação. Estabelecimentos que funcionam regularmente, estabelecimentos que estão irregular e estabelecimentos que existem em interdição imediata.
Ontem mesmo nós estivemos fazendo inspeções na nossa área de atuação em outros municípios que nós atendemos também, como Idealina, Pontalina, Piracanjuba. Tivemos que interditar alguns estabelecimentos nesses municípios, tendo em vista que eles não ofereciam as condições mínimas de segurança para as pessoas. Existe necessidade, e a gente percebe que isso também é reconhecido pelas prefeituras, de se fazer uma parceria com o Corpo de Bombeiros, no sentido da prefeitura só liberar o alvará após a inspeção do Corpo de Bombeiros. Tenente, assim, só para a gente entender, até para quem está em casa entender, como é que funciona a liberação desse alvará? Por exemplo, né, o Corpo de Bombeiros vai, faz uma vistoria, chega lá e ele indica, né, o que precisa ser mudado no ambiente, no local. Após que o proprietário, então, toma todas as providências, é dado, então, esse alvará do Corpo de Bombeiros. E ele tem uma validade, né? Mas durante esse período, existe uma fiscalização para saber se a pessoa está cumprindo, se o cara não alterou aquilo que foi determinado pelo Corpo de Bombeiros? Existe? É o Corpo de Bombeiros que faz essa fiscalização ou é a responsabilidade do município? Deixa só eu fazer um comentário aqui, emendando a sua pergunta. Me parece, né, Tenente, eu não conheço bem como que funciona, mas desde a planta baixa, a planta básica de uma construção, você já precisa de ter a autorização, ou seja, dentro do seu projeto já precisa ter uma autorização dos bombeiros com relação à segurança, né, Tenente? Ali no projeto, isso já deve vir previsto como que vai funcionar a questão de segurança. Primeiramente, vamos citar aqui a lei, né? A Lei 15.802, 2006, que estabeleceu o Código Estadual de Segurança contra incêndios, explosão, pânico e desastres. É uma lei estadual que serve de base para essa fiscalização. É importante ressaltar que o bombeiro não emite o alvará. Em alguns outros estados existe o alvará. O bombeiro emite um documento que nós chamamos de CERCOM, Certificado de Conformidade. Quer dizer o que esse certificado? Quer dizer que o estabelecimento que tem o certificado por bombeiros, ele está de conformidade com a lei. Além da lei, existem uma série de normas técnicas que complementam a lei. Então, a vistoria, no caso do Corpo de Bombeiros, que a gente chama, na verdade, de inspeção, né? Quem faz a vistoria é o vistoriador, e quem faz a vistoria, a gente chama essa vistoria de inspeção, né? Então, como que é o procedimento? A norma técnica 01, ela estabelece que o solicitante ele procure o Corpo de Bombeiros e solicite uma inspeção na sua edificação. O Corpo de Bombeiro então emite uma taxa que é paga e agenda a inspeção na edificação. Dessa inspeção é feito um relatório, que a gente chama de relatório de inspeção, onde é catalogado, feitas as exigências previstas na lei, ela é expressa nesse relatório. Então, tudo que para aquele estabelecimento é previsto na lei, extintores, saída de emergência, sinalização de emergência, é colocado no relatório. Esse relatório é posteriormente assinado pelo historiador e pelo solicitante, é deixado uma cópia com ele para que ele cumpra no período estabelecido pela lei. Posteriormente, após cumprir as exigências previstas no relatório, o solicitante ou o responsável pela edificação ele faz um contato com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros retorna ao local, faz uma nova inspeção para constatar se foi feito o que foi exigido através do relatório de inspeção. Sendo executado as exigências, o Corpo de Bombeiros então libera o CERCOM. É importante dizer que, além das exigências previstas na lei, existem alguns documentos que têm que ser anexados por parte da edificação para que seja liberado o CERCOM. Por exemplo, é muito comum o Corpo de Bombeiros exigir uma ART, né, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que aí vai depender do tipo de edificação. Então tem a ART das instalações elétricas, a ART da obra. Se tiver uma central de gás, tem que ter ART. Se tiver geradores de energia, tem que ter. Então isso varia, a quantidade, os tipos de RT variam de acordo com o tipo de edificação. E a fiscalização durante o período? Assim, o Corpo de Bombeiros faz esse negócio de conformidade, o senhor disse.
Para depois disso, então, que a prefeitura dá o alvará. E quem fica responsável de fiscalizar durante a validade desse alvará? É a prefeitura? O Corpo de Bombeiros pode fiscalizar também, saber se está cumprindo do jeito que está no projeto? O certificado, ele tem a validade de 1 ano. Então, durante 1 ano, o estabelecimento ele pode funcionar sem a necessidade de uma inspeção do Corpo de Bombeiros. Só que, mediante denúncia da população, ou se o Corpo de Bombeiros tomar conhecimento de alguma alteração naquele estabelecimento, o Corpo de Bombeiros ele pode caçar o SERCOM, né, e instaurar ali um processo administrativo para apurar as alterações que foram feitas. Além disso, o Corpo de Bombeiros também faz aquilo que nós chamamos de inopinadas, que são as inspeções feitas sem agendamento do solicitante. Essas inopinadas são feitas e elas variam de acordo com a gravidade, com o risco que existe em determinados locais. Parece que foi isso que aconteceu nessa tragédia lá em Santa Maria, na Boate Kiss, né? Parece que o Corpo de Bombeiro foi, todo o projeto foi feito e por determinação de um dos donos mandou tirar os extintores de lá, né? Tem até algumas fotos na internet que mostram o pessoal ali na boate e tem um local para o extintor e não tem um extintor porque, segundo o sócio, era uma estética que atrapalhava, ficava feio lá dentro e tudo mais. Acabou, né, tirando os extintores e prejudicando, sem dúvida, também, no momento que aconteceu aquele desastre. Mário Júnior, nós precisamos de criar uma certa estrutura em alguns municípios aqui do nosso estado e do Brasil para que a legislação seja cumprida. Ontem mesmo, nas regiões que nós passamos fazendo as nossas inspeções, nós verificávamos que muitas prefeituras, elas muitas vezes liberam o alvará de funcionamento sem exigir o certificado do Corpo de Bombeiros. Isso é uma situação que precisa ser corrigida. A gente percebe que existe uma receptividade muito grande dos prefeitos, do poder público municipal, de estar adotando a partir dessa tragédia esse procedimento. A própria lei, ela deixa claro, a Lei 15.802, que qualquer edificação ela só pode ser liberada para o funcionamento após a certificação do Corpo de Bombeiros. Então, nós temos que trabalhar em cima da causa, ao invés de nós trabalhar em cima dos efeitos. Então, nós temos que adotar hoje, e aqui no município de Morrinhos, a gente segue esse padrão, de uma certa forma, o prefeito anterior e o atual prefeito, eles abraçaram essa causa. Aqui no município de Morrinhos, o alvará de funcionamento só é liberado após a certificação do Corpo de Bombeiros. É uma exigência que o departamento de fiscalização aqui, através do seu chefe de posturas, o tenente Flanes, que o estabelecimento tenha o certificado do bombeiro para que ele receba o alvará de funcionamento. Padre Guilherme, é o seguinte, assim, a gente vai ouvindo as histórias aí desse acontecimento lá em Santa Maria, que está causando esse rebuliço em todo o Brasil. Engraçado é o seguinte, parece que eles fizeram lá um projeto, o Corpo de Bombeiros foi lá e aprovou. E depois eles fizeram uma reforma, além de tirar os extintores em algumas festas, eles colocaram aquela espuma lá em cima. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, esse tipo de alteração, ela precisa ser comunicada, né? A pessoa tem que comunicar. Qualquer tipo de alteração vai fazer o estabelecimento, tem que comunicar, principalmente com o Corpo de Bombeiros, para saber se não vai ter problema. Porque aquela espuma, na verdade, que matou aquele tanto de gente. Até seria bom a gente falar sobre isso, porque nós estamos acompanhando pela mídia, parece até ser um pouco diferente. Parece que o alvará estava vencido, a solicitação de renovação já havia sido encaminhada, né? Só que, conforme o próprio comandante dos bombeiros colocou, essa solicitação ela entrou numa fila, ou seja, eles tinham outras solicitações na frente, entendeu? Eles teriam que atender aquelas solicitações que estavam anteriores à da Boate Kiss, entendeu? Então, nesse período que aconteceu a tragédia. Então, não deu tempo de que o próprio Corpo de Bombeiro fizesse a vistoria para liberar novamente o alvará. Você entendeu? Assim,
Pode falar. Eu entendi a colocação do Edmar. Na verdade, numa tragédia dessa natureza, nós não podemos exigir responsabilidade nenhuma autoridade. Eu estou no programa na Globo. Os fatos estão sendo esclarecidos. E eu saio meio-dia, agora é 11h23. Corpo de Bombeiros. Você pode esperar até meio-dia, você vai? Tem a sua parcela de responsabilidade, mas também nós temos que deixar claro mas tem que a responsabilidade não é só do Corpo de Bombeiros. A responsabilidade é do proprietário. Não, tá ruim, né? Que muitas vezes não obedece a quantidade permitido para a boate. A boate, quando ela, qualquer estabelecimento de reunião de público, quando ele é liberado para funcionamento, ele tem uma certa quantidade de público que é permitido por aquele tipo de ambiente. E muitas vezes isso não é obedecido. Numa boate, por exemplo, a legislação coloca que para cada metro quadrado é permitido 2 pessoas. E em cima disso é feito um cálculo que dimensiona a quantidade de saída de emergência, bem como a largura dessas saídas. E bem como a quantidade de pessoas que devem ser colocadas ali dentro. Então, para citar um exemplo, um local de reunião de público, uma boate que tem 300 metros quadrados, a quantidade máxima de pessoas ali é 600 pessoas. E em cima disso é feito o dimensionamento das saídas de emergência e bem como da quantidade de saídas, pela nossa norma aqui, é no mínimo 2 saídas de emergência. Agora sim, essa questão de vencer o alvará, o pessoal também tem que ficar prestando atenção que o brasileiro acha que tudo por última hora. Se o alvará vai vencer, então você tem que antecipar, já solicitar para não acontecer o que aconteceu lá em Santa Maria, né? Porque venceu depois que ele correu atrás. Então quem tem estabelecimento, que mexe com o público, né, que aglomera pessoas, ele tem que já ter isso como prevenção, né? Volta 1 mês, 2 meses, sabe que demora, tem que solicitar, é isso mesmo, tenente? É importante que o responsável, é importante dizer que não só o responsável, mas qualquer pessoa, né, que às vezes frequenta um determinado ambiente e que veja ali alguma irregularidade, que ela denuncie, que ela leve isso ao conhecimento das autoridades, porque isso é importante para que as pessoas e para que as autoridades tenham conhecimento daquela situação. Ontem eu estava vendo uma sugestão que foi colocada, provavelmente vai virar norma. Algumas boates já estão começando a colocar numa placa a quantidade de pessoas permitida ali, e embaixo um telefone de denúncia. Então, assim, o Corpo de Bombeiros precisa da colaboração da população, precisa do apoio das prefeituras e dos demais órgãos de fiscalização. Precisamos do apoio do Ministério Público, que ele também entre nisso, exigindo que não só o bombeiro, mas outras instituições, principalmente alguns órgãos da prefeitura, que às vezes não estão cumprindo o seu papel de fiscalizador, que nos apoie para que nós possamos realmente evitar que as tragédias como ocorreu em Santa Maria, elas nunca mais ocorram no Brasil. Bom, olha só, lei não falta no Brasil. O que está faltando, na verdade, que a gente observa é a questão da fiscalização. João, você tem uma pergunta? Observando aí toda a notícia da mídia e dessa tragédia de repercussão internacional, que o Brasil inteiro, depois desse acidente, hoje se fala, o que se fala hoje na mídia é bombeiros, prefeitura, enfim. Está normal, um culpado, né? O fato é o seguinte, no caso da Boate Kiss, é uma boate que foi inaugurada em julho de 2009. E pelo que a gente leu e ouviu, aquela estrutura existe dessa forma desde essa época. A participação do cidadão, o cidadão ele precisa de a responsabilidade do poder público, ela é grande, ele tem a obrigação de fazer a parte dele, independente de ser prefeito, Secretaria de Segurança, qualquer que seja. Mas o cidadão, por exemplo, de julho de 2009 até agora, janeiro de 2013, quantas pessoas esclarecidas, advogados, funcionários públicos, delegados, enfim, que frequentaram aquela boate também. É uma cidade onde tem uma universidade federal, pessoas esclarecidas, que frequentavam aquele espaço, viam que aquilo ali é óbvio, que está na cara que está irregular. E essas pessoas não tomaram nenhuma atitude de fazer uma denúncia
do órgão público e exigir que isso fosse corrigido. Infelizmente, no Brasil, né, existe essa atitude tanto do poder público quanto do cidadão de deixar as coisas, infelizmente, de última hora acontece a tragédia e vem. Por exemplo, o maior incêndio no Brasil foi em 1961, no Gran Circo, lá em Rio de Janeiro, tivemos mais de 500 pessoas mortas. Depois teve o edifício Joelma em São Paulo, o Andraus também em São Paulo. Então, assim, toda vez que acontece tragédia, a sociedade se movimenta e vira aquele alvoroço todo e passa o tempo, esquece, né? Então, o que acontece? O cidadão, ele tem que cobrar do poder público ações e ele tem que também se comportar como cidadão. Se ele vê que está errado, faça denúncia, vá ao corpo de bombeiro, faça denúncia e acompanhe isso, né? Falta uma unidade também dos proprietários, né? São muito capitalistas, né? Vai chegando, a gente vai comprar dentro, vai colocando, quando vê, eu já tive vários lugares que não tinha como você andar, você via que o ambiente não cabia aquele tanto de pessoa e graças a Deus não aconteceu nenhum problema, mas se acontece, irmão, é outra tragédia. Tenente, deixa eu só complementar isso que você está colocando. Ontem, numa das expressões boates que nós fizemos, né, e como esse tema está na mídia todos os dias, eles falam por que aconteceu o acidente, né, o que é necessário, a gente deparei com um proprietário de uma boate que simplesmente queria abrir boate sem estrutura nenhuma. E você questionando por que o senhor não instalou isso? Não tinha extintor, não tinha sinalização de emergência. Não, aqui não. Mas assim, aí a gente coloca essa questão que está sendo colocada agora. O proprietário, né, em momento algum, mesmo nesse momento, né, está na mídia essa questão e que a própria população tem exigido que se cumpra o que é previsto na lei, ele sequer teve a iniciativa de atender, né, o que está sendo previsto na legislação. Então, assim, existe talvez em virtude de um sistema que só visa o lucro, o proprietário não pode só visar o lucro. Antes de visar o lucro, ele tem que garantir a segurança das pessoas que vivem e que frequentam aquele ambiente. Então, assim, muito pertinente a colocação nesse sentido. Tenente, o senhor já como bombeiro há muitos anos, teve experiência, deve ter passado por várias situações, não sei se é similar ao que aconteceu lá, mas na opinião do senhor, o que aconteceu naquela noite? Né? Por que 236 pessoas morreram e tantas outras estão internadas, né? Muitos em estado grave? O que aconteceu ali naquele momento, daquele show que o cara acendeu? Negligência, né? De quem foi a negligência? O que aconteceu ali dentro daquele ambiente? Parece que assim, eram 2h30 da manhã. Quem frequenta balada sabe que geralmente das baladas, quando não é open bar, né, o pessoal ingere muito bebida alcoólica, quem bebe fica muito corajoso, né, às vezes viu aquele fogo lá e achou até, isso vai passar. O que foi, na opinião do senhor, que aconteceu, né, que ali naquele momento que causou essa tragédia que, né, o Brasil inteiro está de luto? O que a gente percebe é uma conjuntura de fatores, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, é importante que toda edificação, ela, antes de começar a funcionar, seja feito um projeto. Esse projeto, ele prevê não só a parte arquitetônica, mas a parte de prevenção contra incêndio e pânico. O certo é sempre, a legislação ela exige isso, que toda edificação, toda obra, toda ampliação e reforma, ela seja precedida por um projeto que estabeleça ali o sistema preventivo contra incêndio e pânico. Então, uma questão que fica, aquela boate tinha um projeto ou não, que previa a instalação preventiva de segurança contra incêndio e pânico? Se ela não tinha, deveria ter um projeto que redimensionasse ali a saída de emergência, que previsse extintores, ou até mesmo um sistema fixo, às vezes um abrigo ali. Mas isso está falando na questão mais estrutural. Eu queria saber, por exemplo, né, naquele momento, mesmo assim, né, não estando adequado, o projeto não estava do jeito que devia ser, naquele momento, o que aconteceu, o que levou à morte de tantas pessoas? Porque assim, a gente não consegue entender, eu sei que o senhor não estava lá, não conhece como é que era o ambiente, né, lá só tinha uma porta, a gente sabe, será que o segurança barrou mesmo o pessoal? Essa fumaça dessa espuma é tão tóxica assim, que mata a pessoa tão rápido.
Né? Será que as pessoas que estavam lá, o pessoal já tinha tomado umas e outras, o pessoal não se atentou muito, e né, geralmente quem bebe fica meio corajoso e deixou a coisa acontecer? Ali, naquele momento de pânico ali. Pelo que a gente tem acompanhado, dentro dessa conjuntura de fatores, né, o estabelecimento ele não tinha passado pela inspeção do Corpo de Bombeiros, estava aguardando essa inspeção, né, estava na fila. Além disso, há indícios de superlotação da boate. Há também a questão dos seguranças que não tinham curso de brigadistas, treinamento para proceder numa situação de emergência. E também a gente percebe que houve omissão, né, do proprietário. Até hoje nós não sabemos onde estão as câmeras. Sumiram, né? Que sumiram, né? A bilheteria também, né, que indicaria o público ali também, não tivemos acesso a isso. Então, assim, houve falha do Corpo de Bombeiros, provavelmente. Houve falha do proprietário, provavelmente. A segurança falhou, provavelmente. E também a própria... Não houve, eu acredito, nenhuma denúncia, como quem colocou aqui, o João, né? Será que a população que frequentava ali, ela chegou já a fazer denúncias para que o Corpo de Bombeiros fosse lá no local, verificar em loco essa situação? Agora, a questão da espuma, né? Essa questão da espuma, que era utilizada no isolamento acústico da boate, ela geralmente ela não é fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros. O isolamento acústico geralmente é fiscalizado pela prefeitura, que vai verificar se, através do profissional que instalou ali e emitiu um RT da execução do serviço, se aquele material é adequado para a boate. Então tem essa situação também. Então a prefeitura também, ela tem a sua parcela de responsabilidade no que aconteceu ali. Então, assim, é uma conjuntura de fatores que envolvem vários órgãos e envolvem a sociedade também. Então, é isso que eu estava comentando aqui. Na minha opinião, houve um conjunto de negligências. E esse conjunto de negligências, Mário e João, Diogo, é que fica difícil você apontar um culpado. Por quê? Porque é um conjunto. Então não há um culpado, há um conjunto de culpados. Todas as condições para que ocorresse uma tragédia fatalmente estavam presentes, dando as condições para que isso viesse a acontecer. Se você tem todas as condições, né, gente? Fatalmente, uma hora vai acontecer, né? É aquela famosa lei de Murphy. Quando uma coisa tende a dar errado, ela acaba dando errado. JP, o seu jornal pontual.